Quantos estão agradecidos nessa noite? Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Levantaria a sua mão e diria ao Senhor a sua felicidade por estar aqui, por poder adorá-lo e essa adoração ser aceita por Ele. Porque houve uma adoração de Caim que Deus não aceitou, mas houve uma adoração de Abel e Ele aceitou. Eu creio que nós temos a gratidão em nossos corações por Ele aceitar a nossa adoração. Isso nos identifica com Abel, identifica com Cristo. Querido Pai Celestial, nós te damos graças nesta noite, Pai, pelo Senhor nos receber em Teus braços, sobre a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo. Podermos estar aqui nesta casa de oração, onde os nossos louvores podem subir à Tua presença e os nossos corações serem realmente abençoados, consolados com a presença do Senhor. Como é bom saber que não estamos só. Como é bom saber que o Senhor ainda está conosco. Como é bom saber que no Senhor há segurança, no Senhor há poder, há força. E é por isso que estamos de pé aqui nesta noite, Pai. Porque sabemos que esta força não provém do homem. Ela provém do Senhor, da palavra, do Espírito Santo, que foi enviado sobre o Teu povo e para o Teu povo, e que hoje está em Teu povo, para mantê-los em vitória, diante de todas as guerras que têm sido levantadas contra os Teus filhos. Aceite a nossa presença aqui, Pai, como sacrifício vivo diante da Tua presença. Nós viemos buscar consolo, conforto, nós viemos buscar uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Por isso cremos que nós sairemos daqui melhor do que nós chegamos. Aceite tudo o que já temos feito aqui, Pai, e aquilo que faremos ainda, pois procuramos fazer em Teu nome e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe nossos irmãos espalhados por esse país, aonde estiverem, e em outros países também. Que o Senhor os alcance, Pai, na graça e no amor divino. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças damos por tudo, por saber que Ele ainda nos acolhe, ainda temos onde recorrer quando nós estamos aflitos e em necessidade. Queremos agradecer, o irmão Sebastião nos deu um almoço hoje ali no seu sítio, né? E fomos muito abençoados, vários irmãos estavam ali presentes também, puderam acompanhar. E se vocês ainda não conhecem a moradia do irmão Sebastião, é um pedacinho do céu ali, né? Um lugar maravilhoso. Aqueles que não conhecem, procurem conhecer. Irmão Sebastião, irmã Cleide, irmão Samuel e a irmã, para que vejam um lugar maravilhoso, um acolhimento especial. Isso, só essa mensagem, só esse Espírito Santo poderia proporcionar essas coisas tão maravilhosas, né? Então eu os convido a visitar o irmão Sebastião e a família ali, né? Creio que todos que forem ali vão ser muito abençoados. Um feriado, um fim de semana, você pode estar ali. Um lugar bom para orar, tem um sótão ali que você pode ir orar lá em cima, lugar tranquilo. E nós hoje fomos muito agraciados com esse almoço que nos foi ali oferecido, nós fomos convidados. E com certeza, se houver outros, tivermos a possibilidade, estaremos lá de novo, né? Quem gosta sempre volta. E nós, então, gostamos. Eu creio que nós voltaremos também, né? Então, nós agradecemos a Deus por esses irmãos. Irmão Breno sabia agradecer até por caixa de tomate que as pessoas levavam para ele. Você já viu isso? Levavam tomate para o profeta, ou frutas ao profeta. Então, eu creio que Deus não deixa passar por alto nenhum dos gestos de amor que você faz para os filhos de Deus. Porque Ele diz que nem um copo de água fria será esquecido. Então, eu creio que qualquer gesto de amor aos filhos de Deus, não é só ao pastor, aos filhos de Deus, aos cristãos, sempre terá um galardão. E como é bom fazer bem aos outros, né? E pelo menos eu me sinto tão bem quando eu posso fazer o ser de ajuda para algum irmão, servir para alguma coisa. Então a gente fica feliz em poder servir o povo de Deus, especialmente o povo de Deus, né? Que é a herança de Deus
aqui na terra. A menina dos olhos de Deus é o seu povo, a sua igreja, e nós fazemos parte deste povo, né? Não sei se o irmão Joglaí já avisou que estará viajando, falou. O irmão Joglaí estará de férias, eu acho que ele tira mais férias, não sei se é mais férias do que trabalho, porque de vez em quando nós estamos vendo o irmão Joglaí de férias de novo, né? Estará viajando, visitar, eu creio que os seus familiares ali, da irmã Tereza, né? Em Minas Gerais, com certeza vai encontrar o irmão Geraldo. Nós enviamos um abraço especial para o irmão Geraldo, irmão da irmã Tereza. É um companheirão que sempre está presente aqui, e que Deus abençoe a viagem de vocês, aproveite bem, porque são privilégios também que Deus dá para nós, dá as férias e dá a condição também para viajar, né? Então, que vocês possam ir em paz, e eles estarão, o irmão Joglaí, dia 23, vai estar em Cosmópolis, com o pastor João Henrique, fazendo um culto especial lá no irmão Aparecido, em Cosmópolis. Então, os irmãos que estão me assistindo já sabem, está na nossa página também, eu creio que já está ali o roteiro meu, do irmão Joglaí, do irmão Silvio. Nós estamos colocando o dia de culto para que a igreja possa se familiarizar com a nossa ausência e onde é que nós estamos também. Então, ore pela viagem do irmão Joglaí. Desde já estamos agradecendo pela oferta de amor que vocês fizeram para o nosso irmão. Aquela primeira parte que nós havíamos proposto já foi alcançada, né? E com sobra, e muita sobra ainda, daquele primeiro fundamento que nós colocamos para a igreja aqui. E eu creio que o que passou vai chegar bem próximo de concluir uma obra, né? Que eu creio que isso é muito importante. Aquele que começa, ele também termina. Eu creio que ele vai mandar uma carta de agradecimento, e quando chegar estarei lendo para os irmãos. Mas eu agradeço a vocês por fazer com esse ato de amor, né, de carinho, responder a nossa solicitação. Eu sei que Deus vai abençoar a todos vocês. Amém? Amanhã nós teremos a ceia, e amanhã é dia de nós vermos todos os irmãos, né? Todos os irmãos que nós não vemos há 15 dias, há 20 dias, há 30 dias. Geralmente amanhã nós vamos ver todos os irmãos na igreja. Isso ainda é um privilégio que nós temos. Pelo menos uma vez nós podemos encontrar a todos na igreja. Então, é sempre uma expectativa quando nós aproximamos da ceia. Pelo menos para mim, é uma expectativa o dia da ceia. Talvez aquela semana, os trabalhos, as angústias e as provas que vêm, parece que tudo indica que nós estamos aproximando de algo que realmente é especial. E eu creio que a ceia é algo realmente especial. Tudo em Jesus é especial, mas a ceia é algo muito importante para os cristãos cumprirem, que ele deixou como mandamento. A ceia, o lava-pés e o que mais? O batismo, né? São 3 coisas que é mandamento do Senhor, que devemos cumprir até nós sairmos dessa dimensão e entrarmos na outra. Nós temos que cumprir estas ordenanças, né? E às vezes nós conversamos com um irmão, com outro, passamos a conhecer melhor quando a gente se para ouvir a história de cada um. É muito bom nessas reuniões que nós temos, como nós tivemos hoje ali no sítio, ou quando você visita um irmão, você passa a conhecer melhor a história dele, como que ele chegou até aqui, como que ele creu na mensagem. E muitas vezes você pensa que sua cruz é pesada, você descobre que tem outros levando uma cruz muito mais pesada, quando você conhece a história deles. Por isso que é bom um relacionamento cristão, quando você tem alguém em que você pode conhecer melhor através da sua história. Como nós chegamos aqui? Todos nós gostaríamos de ser como o irmão Brana, ou não gostaríamos? Quem não gostaria de ser como o profeta? Agora eu pergunto, e quando ele estava perdendo a esposa, você gostaria de estar na pele dele? A Sharon, quando o rifle explodiu na cara dele lá, você gostaria de estar na pele dele naquela hora? Então, nenhuma vitória é alcançada sem uma história de sofrimento, de prova e de muitas lutas. Não vai pensar que nós vamos ter hoje
alcançar o que eles alcançaram, se nós não tivermos a fé e a disposição de ter uma vida também de sacrifício para o Senhor Jesus. E não há ninguém que não esteja carregando uma cruz. Então é bom que você converse com os irmãos, com as irmãs, para que elas digam o peso da sua cruz. E depois você faça uma análise como realmente está o peso da sua. Você pode ajudar alguém, você pode contribuir com a vida de alguém, melhorando, levar a cruz? Pode. Quando você conhece o estado, a dificuldade daquela pessoa e como ela se relacionou com você. Então, pelas madrugadas, quando você está orando, você vai lembra da minha irmã, daquele irmão que eu conversei com ele, como ele tem passado lutas, como a história dele é triste. Aí você começa a orar por aquela pessoa. Por isso que nós compartilhamos as nossas vidas com nossos amigos, né? A nossa cruz, para que ele também nos ajude em oração a nós chegarmos do outro lado, levando e cumprindo o dever que é carregar essa velha cruz até que ela seja trocada por uma coroa, como diz o poema. Então, cada um tem uma história, né? E a gente que vive com o povo e ouve, participa dos problemas da igreja, das famílias. Muitas vezes eu mesmo fico pensando em mim, será que eu aguentaria? Será que eu suportaria o que essa irmã ou esse irmão realmente está passando? Será que eu teria condições de passar aquilo que meu irmão está passando? Porque são diversidade de problemas, são muitos os problemas, dificuldades por todos os lados, né? Não falando nem de enfermidade, problemas mesmo espirituais, problemas familiares, que quando você começa a entrar ali, você realmente se sente muito agraciado pela cruz que você está carregando, por ver esses outros em lugares tão difíceis, né? E eu espero que nós tenhamos o sentimento cristão, de que mesmo que estamos aqui hoje cantando, louvando a Deus, mas não tem ninguém aqui sem cruz. Eu não acredito que você não tenha uma cruz para carregar. Eu não acredito que você não tenha lutas para vencer, dificuldades para passar. E eu acredito que nós podemos ultrapassar tudo isso por causa do amor que nós temos em Cristo, pela palavra, né? Mas não que nós não tenhamos motivos para estarmos abatidos ou até mesmo quebrantados diante das provas que têm vindo sobre nós. E como disse o irmão Owen, que escreveu Sobrenatural, porque ainda eu creio nesta mensagem? É porque quando eu olho para as coisas naturais, para os problemas, isso me desanima. Mas quando eu olho essa mensagem e a perfeição que ela é, e o quanto esse homem deu a vida para viver essa mensagem, então eu recobro ânimos, coragem para continuar adiante. Porque o ambiente natural, muitas vezes, nos desencoraja pelos problemas que enfrentamos. Mas quando você olha esses, como profeta de Deus, você acaba encorajando e dizendo, não, eu não posso parar. Eu tenho que continuar adiante. E todos esses testemunhos, como que Paulo contou em Hebreus capítulo 11? Leia em casa, quando você estiver um pouco abatido, leia o que Paulo disse dos heróis da fé, a galeria dos vencedores. Veja como esses homens foram heróis, cerrado no meio, jogado na cova dos leões. Esses homens foram heróis, não foi com um buquê de flor nas mãos, não foi com benefícios, não foi por heranças. Foram homens que foram heróis, mas olha o estado de cada um deles. Noé, Abraão, e todos eles que foram mencionados, e Paulo disse, a lista é muito grande, falta o tempo para contar. Quanto livro teria que escrever Paulo se ele fosse contar todos esses heróis que estão na Bíblia? Mas eles todos tiveram que passar momentos muito difíceis. E nós? Qual seria também a nossa prova? Se nós somos heróis, o que nós temos pendurado na nossa parede
como prova do nosso heroísmo. O que nós temos feito? Quem sabe nós temos aqui o irmão Elismar, aposentado como bombeiro. Quem sabe você tem algumas fotos, irmão, de momentos difíceis que você salvou alguém, tirou alguém da dificuldade, nos seus quase 30 anos, eu creio, de trabalho. Lá está pendurado lá, porque ele trabalhou numa área onde o trabalho dele era socorrer pessoas aflitas, pessoas em necessidade, pessoas querendo se enforcar, pessoas debaixo de carro, pessoas morrendo ali em um acidente, né? Pessoas se afogando. Então tem muitas, ele carrega o quê? Ele carrega um testemunho de heroísmo por salvar essas pessoas, e algumas delas nunca vão esquecer o benefício que ele fez. Nunca. A vida deles foi salva porque houve alguém que encorajou-se para salvar. Agora, pegamos o cristianismo. Quando você encontra um irmão, uma irmã, o que você pode dizer para ela de herói? O que você pode dizer para ela de vitória? Que história você tem? Por exemplo, esse é meu diploma, esse aqui é o que eu passei na minha vida. E que você possa encorajar outros, como Paulo encorajou, escrevendo aos Hebreus. Porque cada um de nós só vamos chegar ao céu como heróis. Nós nunca vamos chegar como covardes. Nós vamos ter que chegar lá como heróis. Não tem como chegar lá sem heroísmo numa era caída como essa. Então é bom nós já ir juntarmos nossos troféus, nossa história, e mostrar que verdadeiramente nós temos o que contar hoje daquilo que nós temos vencido. E ainda o que temos que vencer, que ainda terá que acontecer na nossa caminhada. Mas eu espero que a minha vida inspire alguém a continuar servindo, e a sua vida inspire alguém a continuar servindo. O profeta disse, quando um homem, um bêbado, se converte verdadeiramente e torna-se um cristão, que grande trabalho esse bêbado pode fazer entre os seus ex-amigos bêbados, em dar testemunho do que ele era e a vida que ele tem hoje. Quando uma pessoa que passou pela droga, escapou pela mão de Deus, e ele poder voltar ali e testificar para aquelas pessoas o que ele é hoje, é o testemunho, é o heroísmo de poder vencer, e esse heroísmo poder salvar as pessoas que um dia não tinham para quem olhar. Por isso Deus, quando esteve aqui na terra, ele foi procurando as pessoas piores que havia, porque ele queria deixar um marco para o pior, dizer assim, eu não tenho condição. Ele disse, não, eu vou salvar os piores, para que todos que estiverem em qualquer circunstância possam encontrar nessa história uma inspiração para dizer assim, eu também posso alcançar a vitória. O profeta fala daquela senhora chamada Macabi, quando ela era tão imunda, ela era tão terrível, ela era tão desgraçadamente imoral naquela cidade, que ela foi condenada à morte, e os carrascos não queriam nem pôr a mão nela para matar, de tão imunda que era. Você já imaginou isso? Ela era tão imunda, ela era tão imoral, que os carrascos que iam executá-la não quiseram colocar a mão nela para executá-la, jogaram o piche para colocar fogo, para poder matá-la, para não pôr a mão. Um pregador se levantou e disse, nenhuma força aqui poderia salvar essa mulher, porque nem os seus próprios inimigos colocariam a mão sobre ela. Disse, mas eu conheço um sangue, e esse sangue é capaz de mudar essa mulher. Você já pensou? Quando o irmão Branda falou daquela moça viciada, e ela foi salva numa reunião do profeta, que testemunha aquela moça contou para todo mundo depois, que Deus é capaz de fazer. Se você não é um pregador de púlpito, conta a sua história para alguém e ganha essa vida, ganha a vida de alguém com a sua própria história, porque você é um pregador com a sua própria história, porque você não chegou aqui numa vida fácil, irmão. Eu duvido qualquer crente aqui nessa noite ter chegado aqui sem ter passado pelo vale, sem ter passado pelo sofrimento, pelas provas. Eu duvido que você esteja aqui, que não tenha um testemunho para contar. Nessa mensagem,
nessa altura, nesse tempo do fim, você não estaria aqui se você não tivesse uma história de vitória para contar. Porque para chegar aqui, os fracos já desvaneceu há muito tempo. Os covardes já ficaram para trás há muito tempo. Nós estamos no tempo do grão, nós estamos no tempo da colheita final, nós estamos no tempo de que somente os verdadeiros poderão chegar à altura que nós temos chegado. E eu valorizo isso. Eu sei que isto realmente é verdade, porque nós estamos agora diante de um povo selecionado, entre os selecionados. Um povo melhor, que foi tirado entre os melhores. Um povo escolhido, que já foi escolhido dentro dos escolhidos. Você entendeu? Porque você chegou a essa altura, é porque de alguma maneira você teve coragem de persistir, mesmo contrária às suas habilidades, contrário às suas possibilidades. Nós estamos agora no tempo de viver do impossível, que só é possível por Cristo Jesus. Enquanto era possível, nós tínhamos uma multidão, mas quando chega a etapa do impossível, só a semente de Abraão é que considera nada aquilo que é contrário. Ele crê, mesmo contra todas as possibilidades. Essa é a semente de Abraão, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. De realmente não olhar nas possibilidades, mas olhar pela fé. Aquilo que nosso pai Abraão creu, você está crendo agora. Se você olhar em suas possibilidades, você não vai adiante. Mas se você é uma semente de Abraão, você vai adiante sim, porque Abraão não olhou no sintoma, Abraão olhou na promessa. E quem olha na promessa nunca falha, porque essa promessa, quem fez foi o próprio Deus por nós. E eu creio nessa promessa, amém? Então, evangelize com o seu testemunho, com a sua própria vida, conte para as pessoas quem você era e de onde você saiu. E faça com que eles entendam que Deus pode mudar a vida deles, sim, como a sua vida também foi mudada. Amém? Graças a Deus. Que Ele nos ajude nesta noite. Nós vamos ler 2 escrituras. Ah, sim, irmão, muito bem lembrado. Nós não estamos vendo aqui o irmão Misael, a irmã Adalete, a irmã Dileuza, a mãe do irmão Misael, faleceu antes de ontem, foi sepultada ontem, eu creio, e eles comunicaram a ausência deles, né? Mas ela estava na casa do irmão Misael, bem inteirada da palavra, convicta. Estivemos ali conversando com ela um tempo, eu e o irmão Silvio estivemos ali falando com ela, orando por ela, e realmente ela estava convicta da sua fé, do seu amor a esta palavra, e Deus a tirou de nós, né? E ele me escreveu ontem: pastor, foi tudo maravilhosamente bem. Pastor Júlio, pastor Rafael esteve ali em Rio Negrinho, onde ela morava, fizeram o funeral, isso foi uma bênção, tudo que aconteceu ali. Estamos felizes por Deus ter descansado a nossa mãe, disse ele. E nós também estamos agradecidos, porque quem dorme em Cristo não há sofrimento. Quem dorme em Cristo é um grande privilégio, é um troféu, na verdade, escapar do que nós estamos passando hoje. Então, Deus descansou nossa irmã e oramos pela família, pelo irmão Misael, um verdadeiro crente, a irmã Dalete, uma verdadeira crente, uma família abençoada, a irmã Viviane, também uma verdadeira crente, e eu creio que eles continuarão sustentando esta fé, e a única maneira de rever a mamãe, que partiu nesta fé, está nesta fé, porque é esta fé que vai trazer de volta, né? E eu espero viver, porque os santos hão de chamar os mortos, não é assim? Porque ela é a voz final. Eu espero, se Deus me der o privilégio, de chamar minha própria mãe. Ela dormiu no Senhor, né? Então, nós temos um compromisso de cumprir a palavra de Deus e vê-los voltar também para o nosso meio. Amém? Nós vamos ler, então, essas 2 escrituras. Lucas 17, versículo 26 ao 30, e depois Gênesis, capítulo 19. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam,
bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. No versículo 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Na Bíblia, em inglês, a palavra é: casavam-se com esposas, e não davam-se em casamento. Então, por isso que nós, com Neville, muitas vezes estamos trabalhando, aprofundando mesmo em comparar os versículos, para que nós possamos entender melhor o que o profeta disse. Isso é para ajudar a igreja. Eu não quero salvar só a mim mesmo, porque Paulo disse a Timóteo que se ele cuidar da doutrina, ele salvaria a ele e aqueles que lhe ouviam também. Então, o meu compromisso não é só salvar a mim ou a minha família, é cuidar da doutrina para que vocês também, juntamente comigo, possamos alcançar essa vitória plena, né? Por isso, esse estudo, essa busca, comparando, né? Eu estava lendo no funeral ali do pastor Monel, foi lida uma escritura em espanhol, e eu disse, eu já li a Bíblia 3 vezes, eu nunca encontrei esse versículo na Bíblia. E fui procurar na minha Bíblia, não está daquela maneira, está totalmente diferente do que está escrito. Porque na Bíblia, em espanhol, diz assim, em Oséias, o capítulo 13, versículo 14, diz assim: morte, eu serei tua morte. Eu nunca tinha lido isso na Bíblia, porque na nossa não está escrito. Mas lá em espanhol está: morte, eu serei tua morte. Em outras palavras, um dia a vida vai tragar a morte mesmo. A morte não vai existir. A vida vai continuar, mas a morte não vai continuar, né? Então, o que é bom? Quando você ouvir alguma coisa do púlpito que o profeta falou, ou que foi dito um parágrafo, então você, antes de você criar, você conjecturar sobre aquilo, você murmurar sobre aquilo, você simplesmente vai ali e procure. Porque quando me citam algo que eu já li as mensagens e eu não encontrei, eu vou procurar encontrar. Quem sabe eu li errado. Então eu quero encontrar da maneira correta, eu quero ver como está escrito, eu quero ver exatamente como está escrito. Então não vamos assim, o pastor falou tal e tal coisa e eu nunca ouvi. Não, você nunca ouviu, mas quem sabe está escrito daquela maneira. Então vai procurar primeiro, vai examinar primeiro, para depois você tirar uma conclusão daquilo que você ouviu. Do contrário, você pode rebater uma coisa realmente verdadeira por falta de humildade e até de capacidade de buscar, entender ou ver da maneira que está escrito. Não é verdade? Então, nós vamos examinar, para que nós possamos ver. Então, lá estava escrito assim: casavam-se com esposa. Você já sabe o que quer dizer isso, né? Vamos a Gênesis, capítulo 19, versículo 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Somente até aqui. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Mombrana pregou a mensagem titulada Escapa-te, baseado nesta escritura. Eu quero que você note uma coisa aqui. Enquanto Ló estivesse dentro de Sodoma, o fogo não caía. Vocês notaram? Escapa logo. Eu tenho que terminar, eu vou terminar com tudo, mas se você estiver ali, não posso fazer nada. E muitas vezes nós temos que sair de onde nós estamos para que o fogo possa cair. Algumas coisas estão sendo preservadas porque aí tem um eleito lá dentro, tem um filho de Deus lá dentro, tem alguém lá. E Deus não pode destruir enquanto esse eleito
não escapar e sair de lá. Quando sair, Deus diz, agora eu posso destruir. Então, vamos todos nós entender a nossa posição, onde devemos estar, porque eu posso ser o problema de Deus não cumprir, ou de Deus não fazer o que Ele disse que faria, porque Ele está esperando que eu faça a minha parte. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por podermos nos encontrar em uma mensagem esclarecedora, uma mensagem que nunca nos envergonhou. Embora se anunciam através dos meios de comunicação todo tipo de afronta e todo tipo de sombra sobre esse mensageiro, sobre essa mensagem, mas no mundo nunca uma mensagem foi capaz de resistir tanta prova como esta, Pai. Nunca uma mensagem pregada foi capaz de suportar uma pressão tão grande como esta. Porque no dia de Paulo, Pai, embora eles contradiziam e falavam, mas não tinha uma televisão para jogar sombra, não tinha uma internet, não tinha uma rádio FM, não tinha, Senhor, jornais que poderiam ir de um país no outro em algumas horas. Mas agora, Pai, nós estamos vivendo em que os meios de comunicação tornou-se tão velozes que num piscar de olho, o que eu digo aqui já está do outro lado da terra. E esta mensagem veio num tempo em que parecia impossível que o Senhor trouxesse a cumprimento uma profecia tão poderosa e tão necessária para o teu povo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Pai, essa mensagem nasceu num tempo de muita confusão, mas ela persistiu e permaneceu, e mesmo com a morte do mensageiro, mesmo com a tirada do véu, ela continua sobrevivendo, ela continua executando a sua obra, ela continua salvando, ela continua limpando as pessoas, ela continua caminhando, porque ela tem vida própria. Te agradecemos por isso, Pai, por quanto o Senhor nos enriqueceu nesses últimos dias, nos enriqueceu na vida espiritual, porque a palavra de Deus foi nos dada de uma forma poderosa, e é por isso que eu ainda posso pregar, porque eu tenho ainda o que pregar, Pai. E é por isso que temos um povo diante de nós, porque eles ainda têm o que ouvir, Senhor, porque essa mensagem continuará até que ela seja desfeita, tornando-se carne poderosamente na vida desses crentes. Nós agradecemos por ser sido chamados nesse último dia e o Senhor ter nos dado esta graça de conhecer esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Deus vos abençoe. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui e trazer algumas lições, esclarecer algumas coisas que nós queremos continuar esclarecendo, é claro, de uma maneira simples, para que os irmãos possam entender melhor. Nós criamos na nossa página, eu creio que está indo ao ar agora, nessa próxima semana, um programa chamado Esclarecendo Conceitos. São pequenas mensagens que nós vamos ter de até 15 minutos, pode ser menos, mas até 15 minutos, gravadas e serão colocadas com assuntos importantes para a igreja. Não é assuntos para polêmicas, mas assunto para nos enriquecer no conhecimento da palavra e aquilo que condiz a nós nesses últimos dias. Nós sabemos que o ministério do profeta de Deus se estabeleceu em muitas escrituras e em muitas profecias da Bíblia. Mas tem um trecho das escrituras que foi específico, muito específico no ministério do irmão Branham, que foi Apocalipse 10, do 1 ao 7. Você não vê praticamente o irmão Branham pregando Apocalipse 10, 8, mas Apocalipse 10, 1 a 7, porque ali estava encerrando o trabalho do véu. O véu foi até Apocalipse 10, 7. Quando o véu é rompido,
aparece então Apocalipse 10, 8, que é a continuidade do trabalho de Apocalipse 10. Agora, mudando em morfe, mudando de véu, mudando de corpo. Porque Deus sempre se escondeu. E Deus sempre se escondeu atrás de um véu, desde o Velho Testamento. Então, ele se escondeu nos profetas, em todos os profetas. Ele se escondeu no último profeta para os gentios. Mas depois que esse último profeta sai de cena, onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Qual é o véu que está escondendo Deus? Então, o que nós estamos vendo? Que assim como o diabo se esconde em véu, e este véu são seres humanos, porque todas essas atrocidades que existem, isso não é praticado pelo homem natural. O homem natural não mataria outro homem. Ele é inspirado por alguma coisa. E o diabo, então, se esconde atrás de um véu de carne. Se o próprio diabo se esconde em véu de carne, Deus também teria que se esconder. Ora, quando o último Papa morreu, o diabo parou de trabalhar? Ou ele continuou trabalhando no povo? Ainda que o véu da sua liderança foi rompido, ele parou de trabalhar ou ele continuou trabalhando? Ora, quando o último véu de carne se rompeu, um profeta de Deus, Deus parou de trabalhar ou ele continuou trabalhando? Se ele continuou trabalhando, onde é que ele está? Ou se ele parou, então automaticamente o diabo é mais poderoso do que Deus. Porque o diabo continua tendo véu para ser usado. E eu pergunto, e Deus teria véu também para ser usado? Ou Deus está vagando sem um tabernáculo, sem um lugar de morada? É que nós paramos e ou não queremos entender, ou somos ignorantes, ou não somos eleitos. Porque Deus não veio através de um profeta para complicar a Bíblia. Ainda que a Bíblia é o livro mais simples que existe. Alguém diz, não, a Bíblia é complicada. Não, Senhor. A Bíblia é o livro mais simples, por quê? Você não precisa fazer um curso de faculdade para entender a Bíblia. Você não precisa estudar teologia para entender a Bíblia. Ela foi feita para o simples. E com toda a simplicidade dela, Deus ainda manda um profeta para traduzir isto que é simples em mais simplicidade ainda, para que você pudesse entender o que ela é. Mas o diabo pega os pregadores e faz essa coisa que é simples ser complicada. Aí eu não entendo, porque complica demais a Bíblia. Mas o profeta veio para simplificar a Bíblia, não para complicar a Bíblia. E nós, baseado na simplicidade, na expectativa de que para conhecer nós temos que ser inteligentes, porque é o que se prega aí fora. Não, o povo simples não vai entender isso. Pelo contrário, é muito mais fácil um homem simples compreender isto do que o homem inteligente. Porque a própria Bíblia diz que os inteligentes não iriam entender, porque ela foi feita para o simples. Foi o que Jesus disse, não foi o que Jesus disse? Então, eu estou orando para Deus tirar o meu próprio entendimento, para Deus tirar a minha inteligência, porque o maior obstáculo para entender essas verdades é a minha inteligência. Porque se eu tirar a minha inteligência e tornar simples, então eu vou entender o que está escrito na mensagem, o que está escrito na Bíblia, porque é de uma maneira simples. De Apocalipse 10, 1 ao 7, nós encontramos o ministério do Filho do Homem. Não é verdade? Agora, se nós encontramos ali o ministério do Filho do Homem, quando o profeta sai, em 1965, dia 18 ou 24 de dezembro de 65, o que acontece daí para frente? Acabou o Filho do Homem. O que é da igreja depois disso? O que é da igreja depois que o Filho do Homem, ou
que um filho do homem sai de cena, porque o filho do homem nunca saiu de cena. Amém. Sempre saiu de cena um filho do homem, mas não, ele não pode morrer. Deus não morreu no Calvário, morreu? Eu não acredito, irmão, que Deus tenha morrido no Calvário, porque Deus não morre. Quem é que morreu no Calvário? O tabernáculo onde o Filho do Homem estava morando, porque o Filho do Homem é Deus, é Cristo, não é verdade? Então veja bem, quando termina esse ministério do Filho do Homem, vamos dizer assim, qual é a nossa interpretação? Que terminou uma era, terminou um curso na vida, no ministério do Filho do Homem. O que a igreja tem depois disso? O que ficou para a igreja? Nós vamos cruzar os braços, esperar o quê? Depois disso, o que é que realmente nós estamos esperando? Aí o profeta diz assim, falando daquele acontecimento ali, aquele acontecimento sobrenatural, né? Que para alguns, aquilo ali é apenas Deus que veio aqui tirar uma foto para vocês verem ele. Simplesmente isso. Não, vou lá tirar uma fotinha com eles, para eles colocar lá. Será que é isso mesmo? Toda a glória de Deus. Os céus desceu aqui na terra. Sabe quem desceu aqui na terra? Aquele que o irmão Brana não pôde ver na sexta dimensão. Quando ele próprio disse, eu quero ver a Jesus, ele disse, ele está um pouco mais acima. Esse, não precisou o profeta cruzar o véu, ele mesmo desceu aqui na terra. Em outras palavras, ele disse, eu vou me dar a conhecer lá na terra. Esse Jesus. Aí o profeta diz, veja, os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Então nós não estamos ali olhando para 7 anjos, nós estamos olhando para o Filho do Homem, nós estamos olhando para o próprio Cristo, porque o Mombrano diz que os anjos eram apenas a sua peruca. Agora, uma peruca sem cabeça, que benefício traz? Uma peruca tem que ter uma cabeça para ser usada, não tem? Você já viu alguma peruca andando sozinha na rua? Você já viu alguma peruca caminhando pela rua? Tem ninguém debaixo do cabelo ali, uma peruca. Quando o profeta diz que era uma peruca, é porque ele está dizendo que debaixo dessa peruca havia uma cabeça. É o que ele está mostrando para nós. A peruca era feita pelos anjos. Mas quem é que estava debaixo dessa peruca? Cristo. Vocês concordam que era Cristo ou não era Cristo? Amém. Então veja o que o profeta disse. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Aí eu podia chamar o irmão Washington, o irmão José, o irmão Josias, o irmão Alegre, todo mundo. Vem aqui, vocês vão dizer para mim o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Você não pode trazer sua ideia. Você tem que estar baseado em fatos escriturísticos daquilo que aconteceu lá. Agora, você não esteve lá naquele dia. E você poderia falar do que aconteceu lá. Mas você não esteve lá. Qual é a pessoa mais própria para dizer o que aconteceu lá? É quem estava lá quando isso aconteceu. Não é verdade? Por isso que a mensagem é absoluta. Não é interpretação, porque eu também estive lá, 50 anos depois. Eu também estive lá, mas eu não estava lá quando os anjos desceram. Eu não sou testemunha daquilo. Mas, quando nós pegamos a palavra que saiu da boca de um profeta, nós estamos pegando a palavra de alguém que estava presente e que viu o que aconteceu, e ele então pega isso e conta para nós. Agora eu pergunto, você crê nesse testemunha chamado William Branham? Então nós temos que ficar exatamente da maneira que ele disse, porque foi ele que estava lá. Agora as pregadoras não foram lá, missionários não foram lá, apóstolos não foram lá, pastores não foram lá, e eles estão dizendo que foi lá. Por que não pega então o que o profeta disse aqui, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol?
Deus confirmando sua palavra. Que palavra? Agora eu pergunto, a Bíblia não foi confirmada que é a palavra de Deus? Amém. Quando ele desceu no monte pôr do sol, ele estava confirmando sua palavra, mas que palavra era esta? A palavra revelada que saiu de dentro das Escrituras da boca de um profeta. Porque não precisava os anjos descer lá no monte pôr do sol para dizer que essa Bíblia é verdade. Porque desde que Paulo estava aqui na terra, todos nós já conhecemos que a Bíblia é a verdade. Então, quando os desceram lá, é para provar e mostrar que tudo que saiu da boca desse profeta é a verdade. Amém. Eu vi um pregador dizendo assim que um pastor, ele é verdadeiro, porque ele sempre lê a mensagem. Não, irmão, não é ler a mensagem que te faz verdadeiro. Porque se fosse assim, era um método que as denominações usavam para ser verdadeiro. Ler a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Ora, o eunuco estava caminhando para a Etiópia, lendo as Escrituras. Mas quando Filipe perguntou, você entende alguma coisa que você está lendo? Ele disse, olha, não entendo nada. Como é que eu vou entender se você não explica para mim? Como é que eu vou entender isso? Mas Filipe, cheio do Espírito Santo, disse, o que você está lendo aí? Ele disse, eu estou lendo aqui que ele foi levado como ovelha muda para diante dos seus tosqueadores, e Isaías 53. Aí Filipe falou, então eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você realmente o que é isto. Quando Filipe explicou, a sua mente abriu, ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem era Filipe? Era um que estava no aposento alto. Ele tinha a autoridade, ele tinha a comissão, porque Jesus havia dito, ide e pregai em todo o mundo. Filipe estava lá no aposento alto. Filipe estava lá para receber o Espírito Santo. Por isso, quando Filipe, interpretou as Escrituras, Isaías 53, para o eunuco, não deixou dúvida, e ele foi batizado em nome de Jesus, e o profeta disse que ele foi para a Etiópia, estava incendiando o país dele lá, porque ele creu na palavra de Deus. Então, nós precisamos saber que aquilo que não é somente ler, é a interpretação do Espírito Santo naquilo que nós estamos lendo. Porque se eu pegar a mensagem, irmão, e todo culto eu vim aqui ler uma mensagem de ponta a ponta, outro culto, e todos os nossos cultos, ler toda a mensagem, não leva você a lugar nenhum. Se não for revelado daquilo que está escrito, não passa de letras. Mas Deus não deixou nós. Ele enviou o Espírito Santo para nos mostrar o que está escrito. Amém. Isso nos dá segurança. Então, quando ele desce para confirmar sua palavra, é a palavra que saiu da boca do profeta. É disso que se trata todo esse tumulto. Opa, todo esse barulho é Deus cumprindo sua palavra. É Deus cumprindo sua palavra. É toda essa agitação pelo mundo afora hoje. É Deus cumprindo sua palavra. É Deus agitando por sua presença. Observe. É Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério singular. Porque tudo é Cristo. Primeiro selo, quem que é? Cristo. Segundo selo, Cristo. Terceiro selo, Cristo. Não é plural, singular. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 a 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, quando é o cumprimento de Apocalipse 10, 1 a 7? Quando o Filho do Homem se manifestar. Então, se ele se manifestou, o que deveria dizer? Que essa escritura está cumprida. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Não é o dia do Filho do Homem que essas escrituras seriam cumpridas? Agora, isso aconteceu ou não aconteceu?
Aí ele emenda dizendo assim: surgirão falsos profetas e falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida, e como sempre, a igreja está igualmente confusa. Agora, você é membro da igreja ou você é noiva? Porque para a prima órfã não havia nenhuma confusão. Para Julieta não havia nenhuma confusão. Para o eleito hoje não há nenhuma confusão. Pelo contrário, é a confirmação da palavra de Deus. Eu não estou confuso, irmão. Eu sei hoje onde eu estou parado. Eu sei aonde eu estou caminhando. Eu não estou conjecturando. Eu não estou trazendo para o povo hoje, dizendo, olha, o milênio já aconteceu. Nós já estamos no milênio. No milênio? Vamos examinar as mensagens. Porque nós não subimos aqui, e nem o ministro verdadeiro, ele sobe numa plataforma para mostrar que é melhor do que o outro, ou para ter uma novidadezinha, para mostrar que tem uma porçãozinha a mais, para tornar-se popular, ou tornar-se um grande homem. Nessa mensagem não tem lugar para grande homem. O único grande homem que parou nessa terra foi o Filho do Homem. E nem foi o William Branham, foi o Filho do Homem que se tomou o Mombrana e apresentou o plano de Deus para nós. Para quê? Para dar segurança para a igreja, para dar convicção para a igreja. O momento que nós estamos vivendo não é momento de confusão, é momento de certeza, absoluta certeza. Porque nós estamos vivendo no tempo da morte. E foi no tempo da morte, quando o Bosworth estava partindo desta terra. O irmão Branham foi visitar ele um tempo antes, quando ele estava quase partindo. O irmão Branham foi visitar ele ali e perguntou para ele assim: irmão Bosworth, qual é o melhor momento da sua vida? Você tem 80 e tantos anos, 90 anos, não me lembro. Qual é o melhor momento da sua vida? O que ele disse, irmão Branham? É quando eu tinha 20 anos, irmão Branham. É quando eu tinha 25 anos, é quando eu ainda estava aí no auge da minha juventude, eu estava pregando. Não. O cristão sabe dar a resposta certa, porque o Espírito Santo, no momento certo, ele diz a palavra certa. Bosworth disse para o profeta irmão Branham: o que você está perguntando? Qual é o melhor momento da minha vida? Ele disse: é agora. Este momento é o melhor da minha vida. Mas como que um homem que está morrendo diz que é o melhor momento da vida dele, irmão? Como que um homem que está se indo é o melhor? É o homem que está firmado na palavra. De onde ele tirou essa certeza? Ele tirou dos seus pregadores, de um homem chamado Paulo, que quando estava indo para a morte, ele disse: morte, aonde está a tua vitória? Vocês estão levando um monte de carne humana, mas o verdadeiro homem vocês nunca poderão matar, porque o verdadeiro homem está escondido de trás desse véu, e esse você não pode matar. Bosworth estava exatamente lembrando do que o seu profeta havia dito, Paulo havia dito. Será que nós, nesse fim de tempo, nesse último tempo, a igreja não poderia também estar na mesma condição de Bosworth, na mesma condição de Paulo, quando ele disse: eu combati o bom combate, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo agora da tribulação, eu não tenho medo do Papa, eu não tenho medo da besta, eu não tenho medo de nada, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou parado por esta verdade. Isso é para dar segurança para a igreja. Não é a questão será, é verdade. Nós estamos posicionados na palavra. Não é para levar o povo a bonitas histórias ou fictícias histórias do momento. É dar ao povo segurança. Bosworth disse: irmão Branham, como eu vou estar triste?
se aquela portinha ali, eu estou só olhando para ela assim, o tempo todo, porque eu sei que meu Senhor vai entrar lá por ela e vai vir me buscar, como é que eu vou estar triste? Irmão Brando, isso eu já vi pessoas morrer sem Cristo. Foi a coisa mais horrível que você pode imaginar é um homem morrer sem Cristo. Isso eu já tive numa cena onde o homem estava morrendo e não podia se fazer nada por ele, onde ele gritava, me ajude, ó, o diabo está vindo para me buscar, olha, está chegando e pedindo por tudo que pudesse para ajudar, e o profeta disse, morrendo naquela condição. Sabe por quê? Porque um dia ele cruzou a linha, um dia ele cruzou a misericórdia, um dia ele passou para o juízo de Deus. Mas quem tem Cristo, quem tem a palavra, quem sabe onde está parado, oh, que tempo maravilhoso é esse. Ah, você não anda dizendo que você não aguenta mais esse tempo. Eu não aguento mais esse tempo. Está tudo difícil, mas não, esse é o tempo maravilhoso, é o tempo da nossa partida. Se fosse no tempo da carroça, eu até podia comprar uma sepultura para mim. Hoje eu não estou nem encorajando a comprar a sepultura, não espero entrar lá. Pode até ser que eu vou entrar lá, mas eu não espero não. Ou você espera? Não, né? Mas por quê? Porque nós temos uma promessa que é para esse dia que nós estamos vivendo. Não é verdade? Ou nós estamos falando besteira? Se eu falar assim, eu não vou comprar lá um mausoléu para me ser sepultado, porque eu estou vivendo no tempo que eu creio que vai haver um rapto, uma transformação, uma mudança de corpo. Ou você está louco? Não, louco se fosse Lutero pregando isso, se fosse Wesley pregando isso, mas esse povo da mensagem, isso não é loucura não, isso é promessa para nós hoje. É aí onde nós estamos segurados, é onde nós estamos posicionados. Aí deixa o inimigo louco mesmo, preocupado. Esse povo não tem quem segura ele. É crise, é problema no trânsito, é problema de família, é problema de estresse, é problema não sei o quê. E esse povo vai na igreja ainda, esse povo está lá cantando ainda, esse povo está glorificando, esse povo ainda está dando dízimo ainda. Esse povo ainda dá oferta na igreja, esse povo ainda vai na igreja. Ó, Satanás, eles vieram hoje, eles vão vir amanhã na ceia, vão vir na próxima quarta-feira, eles vão vir no próximo culto. Ele pode fazer o que ele desejar fazer, porque nós vamos pular todas essas muralhas. Porque é a promessa de Deus para nós. Então isso traz para nós segurança. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de segurança. Irmão, nunca um povo teve tanto discernimento como nós estamos tendo agora. Ninguém é bobo mais. Na mensagem, não. Ele tem discernimento para ouvir. E ele sabe o que está de acordo com as Escrituras e o que está fora das Escrituras. Ele sabe o que está na mensagem. Ele diz assim, e surgirão falsos profetas e falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. Sabe o que um pregador disse para o irmão? Eu tenho até vergonha, sabe, das pessoas chamadas de pregadores, dizer que são homens de Deus. Disse para o irmão assim, para o irmão Samuel, se vocês têm mesmo a palavra, eu quero ver, pegar esses irmãos que diz que tem a palavra e jogar lá numa jaula com o leão para ver se fecha a boca do leão. Sabe o que o profeta disse? Esse é o mesmo diabo que estava no pé da cruz dizendo assim, se tu é o Cristo, desce da cruz. Foi o profeta que disse. Essa é a inspiração do diabo e Deus não vai fazer. O profeta disse que esse ministério agora é um ministério secreto. É para esses incrédulos não verem mesmo, e não vão ver. Porque eu nunca vi o irmão Breda provar para o mundo que ele tinha a palavra falada, dizendo para os seus inimigos, me prenda dentro de uma jaula, me jogue numa fornalha. Você já viu o irmão Breda fazer isso? Agora ele tinha a palavra ou não tinha? Quem que trouxe os filhos da irmã Atmos? Não foi a boca do profeta? Foi a boca do profeta. Quer que eu dou outra citação do diabo para usar essas coisas?
Quando Jesus estava lá, dizendo que ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus, lá no deserto, o diabo disse, se tu é mesmo Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse, vai para trás de mim, Satanás. Mombrana disse, olha, eu tenho poder para entrar dentro do fogo e sair e não se queimar. O profeta disse isso. Mas primeira coisa, se para mim entrar no fogo, eu tenho que saber o que eu vou fazer lá primeiro. Se tem alguma coisa lá dentro para eu salvar, Deus me dará fé. E eu entrarei no fogo, e esse fogo não fará nada comigo. Agora, nunca faremos espetáculo. Porque a Bíblia diz, geração incrédula é que pede sinais. É uma geração incrédula que pede sinais. Nós estamos escondendo agora este véu, que ninguém dá valor a ele. Nós somos o povo mais lixo do mundo. Nós somos chamados de tudo quanto é nome, de louco para frente. Mas é esse véu que não vale nada que está escondendo a maior mensagem. Depois de Apocalipse 10, 7, 10, do 1 ao 7, esse povo está escondendo a maior mensagem de todos os tempos. Querendo ou não, essa é a verdade. Mas surgirão esses falsos cristos. Se houvesse agora, irmão, sinais e maravilhas e prodígios na noiva para fazer todas essas coisas, era um péssimo sinal de que não era escondido. E a Bíblia diz que será como um ladrão de noite. Então, como é que isso vai passar despercebido? Não, mas terei que ver. Ora, nós tivemos João Batista, que tinha o espírito de Elias, ele cumpriu as escrituras ou não cumpriu? Agora me mostra o milagre que João Batista fez. Mostre. A mensagem de João Batista era reconhecer o Messias, era reconhecer o Cordeiro. Ele nunca fez o milagre. Não, nunca fez o milagre. Mas quando o Filho do Homem olhou para trás e disse, é ele. Ele cumpriu Malaquias capítulo 3. Ele é o anjo que viria diante de mim, abrindo o caminho para mim. Ou não cumpriu? Nós estamos no silêncio. A manifestação de Deus hoje é no silêncio, é sem palavra. O que é o 7 trovões? É sem palavra. É sem palavra. O 7º selo é o quê? Sem palavra. Jesus abriu 6 selos em Mateus 24, e o 7º, se vocês quiserem entender, é sem palavra. Amém. Agora eu entendi. Nós entendemos. As pessoas continuam em dúvida, e como sempre, a igreja está igualmente confusa. A igreja. E a ciência, tux inteiro ainda, anda escrevendo artigos e colocando nos jornais. Lá longe no Monte Lemon, as grandes câmeras não viram aquilo se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Ou vai terminar? Não, esse acontecimento é mostrando que o tempo está terminado. Porque quando o anjo põe o pé sobre a terra, e depois põe o pé sobre o mar e sobre a terra, ele disse, o tempo não será mais. Mas quando isso acontece, o profeta diz, ali está determinado que o tempo não é mais. O tempo está o quê? Terminado. Eu estou lendo a mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Dá para ir um pouquinho lá, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi, indo diretamente sobre Phoenix, e atravessando sobre o Prescott, e através das montanhas da costa oeste, diretamente para onde estavam indo? Diretamente para o Alasca. E ela está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. O que está? Trovejando? Para muitos é trovão mesmo, continua trovejando. Mas para os eleitos, foi aberto. E os observatórios, e todos em Tucson continuam indagando. Pesquisa da ciência
tentando encontrar o que é isso. Irmão, a própria ciência teve o maior desejo de descobrir o que era isso. Em laboratórios, em estudos, em naves, tudo que eles puderam fazer. Por que você, irmão, que me ouve pela internet, engole que isso não tem nenhum significado, se a própria ciência estava desesperadamente para encontrar algo que para eles era novo, nunca viram? E você não tem interesse de saber qual é o propósito de Deus? Por que Deus fez essas coisas? Sabe o que nós estamos vendo? Os pastores estão passando para a igreja que a religião dele, a fé dele é suficiente para levar a igreja. Falso. Falso. A fé é individual. Nós estamos pregando para levar todos a essa fé. Para que cada um alcance esse objetivo. Porque quando o irmão Brana entrou naquela igreja e falou para aquela mocinha que ela deveria se arrepender e aceitar Jesus, sabe o que ela disse? Eu quero que você saiba que meu pai é diácono dessa igreja aqui. Em outras palavras, se meu pai foi salvo, ele me leva também, porque meu pai é diácono. Ele disse, minha filha, o seu pai pode ser um salvo, mas você tem que ter a mesma experiência que seu pai tem. Um pastor pode ser salvo, mas cada membro do corpo terá que ter a mesma experiência. Você tem que comer o mesmo livro, ouvir a mesma palavra, você tem que ter a mesma atitude, você tem que crer da mesma maneira. O meu pastor é um absoluto, ele é homem de Deus, ele tem fé para mim. Fé, eu nunca vi ninguém ir de carona para o céu, irmão. Você tem que ir por sua própria força espiritual. Você tem que ter poder em si mesmo para ser levantado. Não, meu pastor, o meu pastor é muito espiritual. Se ele fosse, ele ensinava você a ler a Bíblia, ler a mensagem, orarem, buscarem a Deus. Porque o profeta disse que quando uma pessoa está morrendo, irmão, sem Deus, 5 minutos antes daquela pessoa partir, a alma começa a falar para ela. E quando a alma começa a falar para aquela pessoa que ela está indo, porque o que vai não é a alma. Então quem sofre mais com a incredulidade, quem sofre mais com os falsos ensinamentos é a alma. Porque a parte de cima vai ser tombado aqui e vai apodrecer na sepultura. Mas a alma, não. Eu estava dizendo para o Neville, como Deus pode guardar a alma de aproximadamente 40 bilhões de pessoas que o mundo já teve? Você já pensou? Que local? Como que Deus construiu um local? Eles não estão tendo nem terra para cemitério mais. Está faltando terra para cemitério, para colocar defunto, e Deus tem um lugar para levar 40 bilhões de almas e guardar todos que vieram à terra, desde Adão ao último que nascer, terá que comparecer diante de Deus. E esta alma, ela entra em desespero quando ela sabe que ela está se indo sem Deus. Aí o profeta, esse está na mensagem, o som incerto. Aí o profeta disse que esta alma começa a lembrar a você do que você ouviu, do que você falou, das mentiras, de tudo que você fez. Aí, essa parte externa começa a entrar em desespero. Porque agora, essa parte externa é que daria entrada à palavra, porque a palavra tem que passar pela mente para chegar ao coração. Mas ela foi barrada aqui em cima, pela sua intelectualidade, pela sua incredulidade. Essa palavra não desceu lá embaixo. Ela ficou aqui em cima, e essa alma está naufragando e morrendo, porque não teve um bocado de água fresca da presença de Deus. Mas naquele momento, o próprio Deus fará você lembrar os últimos 5 minutos, e ela dirá, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Vamos para o inferno. Você rejeitou a palavra. E aquele corpo entra em desespero. Mas quando entra em desespero, e começa a gritar, porque a morte está chegando, e ele não está preparado, não é um Bosworth, que diz, graças a Deus, eu estou aqui esperando só o momento do meu Senhor chegar, e eu vou sair e entrar, subir as escadarias da glória, porque eu vivi esse evangelho. Mas quem está sem Deus é o desespero total. Aí o profeta disse que veio um médico lá e disse, olha, eu vou dar uma injeção de
de calmante, porque para que sofrer? Está sofrendo, o profeta diz, ali estampou a voz da alma. E tem pastor que não prega mais desespero, tampando o desespero da alma. Com essa vida leviana, com essa vida flutuante da vida cristã, com essa vida mesquinha, que não dá testemunho, não dá conta de viver a palavra, que está perdido. Você tem que entrar em desespero para consertar a sua vida. Você tem que colocar Cristo em primeiro lugar. Nós não vamos injetar em você isso não. Nós vamos injetar agora uma palavra que te dá desespero, que te dá vontade de servir a Deus, de amar a sua palavra. Então você não tem interesse? Pesquisas da ciência tentando encontrar o que é isto. Tão alto que não pode ser neblina. Não pode ser neblina. Cerração ou nada lá em cima. Que fez isto? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural, pairando no além do céu, como estavam quando os magos vieram, seguindo uma estrela, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? O que foi comparado com essa estrela? É quando estava na terra quem? Não era o filho do homem? Não era o rei dos reis que estava na terra? Agora eu pergunto, aonde estava, qual foi a mão que recebeu a espada do rei? E encaixou. Olha, eu não sou incrédulo da mensagem, irmão. Ela não encaixava na minha mão. Mas o profeta disse, ela foi feita exatamente para caber na minha mão. Ela brilhava, e ela tinha um cabo de marfim. E eu disse, eu peguei aquela espada, ele disse, era algo real. Eu olhei para ela, e ouvi alguém dizer, é a espada do rei. Oh, espada do rei. Quem é o rei? Quem é o rei da glória? É o Senhor Jesus Cristo. Este é o rei da glória, disse o salmista. Mas agora, essa espada estava na mão de um homem. Por quê? Porque aquele véu de corpo estava manifestando o Filho do homem. Quem segurou aquela espada é o que estava dentro daquele corpo. Era a espada do rei. Aí o profeta disse, o que isso representa é a mesma coisa, quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Que foi isto? Deus cumprindo sua palavra, e uma estrela se levantará de Jacó. Olha o que estava acontecendo ali. Qual é a estrela que levantou de Jacó? O rei dos reis. É verdade. Agora, eu quero dizer isso aqui para vocês. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Ele prometeu ou não prometeu? Você só anda em trevas se você quiser. Porque esse clarão, irmão, está dando condição de você andar e cegando outros. Você já andou contra o seu carro sem farol e com um farol de xenon contra você? Você para. Você vai para a beira da estrada. É o que está acontecendo hoje. Eles não têm farol, estão parando na beira da estrada, porque está indo um farol mesmo muito maior. Ou você acende o seu farol para conhecer o caminho, ou você terá que parar na beira da estrada, porque está indo um farol maior agora. Amém. Agora, presta atenção nisso aqui, irmão. Apocalipse 10, 1 ao 7. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo? Aí vocês leram a mensagem, senhores, é esse o tempo? Quando ele pregou essa mensagem, em 62, eu creio que foi, isto era um mistério, ele não sabia o que era, não é verdade? Senhores, é esse o tempo? Mas agora é história. Agora é história. O que é história? Você vai esperar o quê? Se já virou história, o que você vai esperar? Olha aqui, quer ver? No versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela
o que os 7 trovões falaram e não os escreva. O profeta diz que agora é história. Então, se você estiver pensando que está para o futuro, ou que tem que acontecer, como eu ouvi alguém dizer, Mombrana tem que voltar para revelar. Você está contradizendo o que o profeta disse, que essa escritura já era história. Quando é que tornou história? Quando aconteceu lá no Monte Pôr do Sol. Quando veio uma peruca voando, mas debaixo dessa peruca estava o Filho do Homem, estava Cristo, trazendo o quê? A revelação de todo o livro dos selos. Tornou história. Olha, se tornou história, já está. Não é que vai estar, já está. Se você não conhecer isso, procure conhecer, porque está em algum lugar. Está em algum lugar, porque é história. É em Jerusalém? Não, Jerusalém é chamado Sodoma e Gomorra. Não, não é lá não. Não é lá. Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Qual a promessa? Apocalipse 10, 1 ao 7. A promessa está cumprida. Que tempo é esse, Senhor? E qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê que isso é verdade? Diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Agora, Deus nos ajudando, amanhã, nós queremos falar, depois disso, aonde está esse Filho do Homem? Aonde que ele está? Me ajuda, viu, irmão Joglei? Vocês leitores da mensagem, me ajudem. Amanhã, porque ele disse, depois que o Filho do Homem saiu, olha, o Filho do Homem é Cristo, irmão, o Filho do Homem não morre. Morre um Filho do Homem, porque Moisés era, porque Jeremias era, porque Isaías era um profeta. Todos eles morreram, mas a mensagem parou? Não. O que estava em Isaías veio em Jeremias, o que estava em Jeremias veio em Daniel, o que estava em Daniel veio em Oséias, veio em Ezequiel, veio em todos esses profetas. Eles, o vaso morreu, mas a Bíblia não parou quando eles morreram. A mensagem não parou quando o irmão Brana morreu. Então ela tem que continuar. E agora, para encerrar, eu digo uma coisa. Se William Brana pôs fogo no mundo inteiro e deixou o diabo em problema, você imagina quando esse ministério encarnado nessa noiva, em milhares e milhares de pessoas espalhadas por essa terra, o que o diabo não está passando, né, agora? Sabe o que nós estávamos conversando? Estava falando com o Hélio essa semana. Sabe o que estava conversando? O diabo está numa dimensão e ele sabe quem somos nós. Sabia que ele conhece nós? Ou não sabia? Ele conhece. Ele conhece. Você quer ver? Quando aquela mulher que estava com aqueles milhares de demônios, na mensagem doenças e aflições, eu creio que é. O profeta conta aquela experiência daquela mulher que vivia presa, ela caminhava com as costas para baixo. Vocês já leram isso? Vocês que leram? Vocês têm que ler a mensagem, porque está na mensagem isso aí. Ela estava presa ali e ela caminhava com uma serpente, com a barriga para cima, e ela caminhava para trás. Ninguém conseguia chegar naquela mulher. Ninguém. Ela não falava, ela era um animal, era uma serpente encarnada ali. Havia milhares de demônios ali, como o gadareno. Mas quando o profeta de Deus chegou ali e olhou para aquela mulher, ela falou assim, William Brano, o que você veio fazer aqui? Sabe por quê? Porque o diabo que estava ali já sabia com o seu chefe, o dia que você encontrar um homem chamado William Brana, é o pior inimigo que nós temos tido nesse tempo, porque, olha, ele já desmanchou nossos trabalhos, ele já desafiou nós, ele já fez tudo isso. E quando aquele diabo estava naquela mulher, viu William Brana falando, pela característica, é isso aí mesmo, esse aí veio nos atormentar antes do tempo. Tem que ter cuidado com ele. É Bíblia. E quando você é de oração, e quando você crê de verdade, e quando você vive essa palavra, o diabo disse, olha, não mexe com eles lá não, aquele poço for, não vai sozinho não, hein? Leva mais 2, 3, 10, 15, porque não são fáceis esse povo, não, eles oram mesmo, eles crêem na palavra, eles obedecem a palavra.
É? Porque aqueles filhos de Cefa foram expulsar aquele demônio e chegou lá e disse assim: eu expulso esse demônio no Deus que Paulo prega. Sabe o que o diabo disse para eles assim? Eu conheço Paulo. Realmente, ele é um camarada que tem atormentado o inferno inteiro. Todos nós conhecemos ele. Eu conheço Jesus também. Mas eu nunca vi falar que você fez nada contra nós. Quem que perdeu? Saíram correndo, o diabo pegando, deixaram nu. Por quê? Não tinha nenhuma fama no reino do diabo. Mas nós estamos fazendo nome agora no reino de Satanás. Sabe por que nós estamos fazendo? Porque o reino dele está aqui. Porque o diabo, o inferno veio para a terra agora. E quem é que está caminhando por essas ruas, cheio de demônio, cheio de diabo, e não olha para uma vitrina, não olha para uma pornografia, não olha para essas coisas imundas? Quem é que está atormentando o inferno? É você, irmã, irmão, somos nós que estamos no meio do inferno, e o diabo tem que abrir caminho para nós passar. Amém. Vamos ficar em pé. Na mensagem, possuindo todas as coisas, o profeta disse: você não tem que pedir licença para ele. Ele é que tem que pedir licença para você. É Bíblia ou não é também? Senhor, deixa eu descer lá. Tem um homem lá chamado Jó, mas é um crente, mas deixa eu tocar nisso. Tá bom, você quer ir lá? Eu vou deixar você ir lá, mas ele é meu. Então, quem tem que pedir licença é o diabo, não você. Você é o positivo, você é o verdadeiro. Onde você caminha, sabe que é uma filha de Deus, um possuidor dos céus e da terra, é um herdeiro de toda a promessa. Então não ande de cabeça baixa, ande como um cristão, ande como um vencedor, ande como um verdadeiro herói, ande como aquele que alcançou a promessa, porque o diabo sabe que ele não vai barrar nós. Pode levantar todo tipo de inferno hoje e demônios, esse povo não parará. Nós vamos continuar. E nós vamos mexer no terreno dele, sim. Vamos cantar? Aleluias. Amém, amém. Civilização de fé você é nesta noite, amém? Está convicto depois desta mensagem que você alcançará outras dimensões aonde alguns não estão indo, você está. Que você é uma civilização de fé. Glória a Deus, aleluias. Que você se anime com isto. Amém, você não é qualquer gentinha, como disse o profeta. Você é um povo especial escolhido por Deus, aleluias. Eles voam como águias, se alimentam de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eles rompem com a gravidade, eles trazem a eternidade em si, a eternidade.
Adão perdeu. Eles reabriram a possessão e deixaram a obra da escravidão. Eles são quem você é, aleluia. Cante, 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 aleluia. Uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles os tais do profeta, profecia, cientista. Civilização, aleluia. Civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles justos tais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles cumprem a profecia e creram na visão de Elias para reconstruir os muros e falam uma língua incompreensível. Seus trovões, teofania, redém. O mundo não entende, o mundo não entende. Eles podem ir onde Enoque for, caminhar em todas as dimensões. Eles têm e entre sua presença por revelação. Eles são, amém, vocês, aleluia. Civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, amém, você. Do profeta, profecia, sim, aleluia. No princípio, Satanás, aleluia. No princípio, Satanás se infiltrou no Éden, dando primeiro ao ventre da mulher. Corrompeu tudo, trouxe morte, e escuridão, mas Deus ficaria sua intromissão. E no entardecer, ele desceu, e pleno Éden satânico, uma esposa pra se escolher. Imagem, seu sangue, sua linhagem, enquanto o mundo nada sabia, ele a conheceu, e ela concebeu. Vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles justos tais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Civilização de fé.
assentar, irmãos. Nós vamos para o final, desejando que todos tenham realmente uma noite abençoada para estar aqui amanhã descansados, né? Se você tem o costume de dormir na igreja, então aproveita amanhã que não se trabalha, terminar de almoçar, já tira um sono, dorme, para não dormir na igreja. Que amanhã os diáconos vão cuidar dessa parte também, né? Se alguém está dormindo, dá um copo de água, chamar ali fora, para que você se desperte, porque alguns costumam estar na igreja com os olhos fechados, talvez orando também em espírito, né? Ou se for arrebatado, né? Mas não é bom perder uma oportunidade de estar ouvindo alguma coisa que é muito importante, né? Então amanhã, a hora que você estiver dormindo, pedir um câmera aí para colocar bem assim, bem em você, assim, sabe? Deixar bem, passar para toda a internet, assim, ó. Aí você vai assistir um vídeo depois, aí você vai dizer, nunca mais eu durmo na igreja, né? Mas é brincadeira, mas alguns costumam mesmo sonhar na igreja aí, né? Então é bom que se cuide, de verdade. Não é verdade, irmão Ismael? Temos que cuidar, né? E acompanharam nossa transmissão hoje, muitos irmãos, aqueles que comunicaram, muitos que não comunicam, mas de toda maneira, eu sei que muitos estão nos ouvindo. Irmão Abraão e família em Gravataí, no Rio Grande do Sul, irmã Odilca, em Sapucaia do Sul, irmão Luiz e família, irmã Terezinha, em Arroio 30, Santa Catarina, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, irmão Ezequiel e irmã Juliana, em Cordilheira Alta, irmão Luiz e família em Itajaí, irmão Ezequiel e a irmã Gisela, em Tubarão, irmão Roberto e família em Videira, a irmã de Assis Chateaubriand, irmão Vilmar, irmã Suzana, irmã Suelen, irmã Leia, irmã Lúcia Rosa, irmão Osmar, irmã Vilma, irmã Cleusa, irmão Osmar e irmã Madalena, irmão Daniel Fernandes e família, todos de Assis Chateaubriand, irmão Manuel Pereira, Bela Vista do Paraíso, irmã Edileuza e irmão Joel, em Campo Largo, irmão Olivire e a irmã Maria, em Cascavel, irmão Juarez e a irmã Cladir, em Enéas Marques, irmão Derli Mendes e família, em Enéas Marques. Vocês não estão vendo aqui o irmão André, esteve conosco aqui, mas ele voltou para a casa do pai, terminou alguns cursos, e ore por ele. Ele agora está em Enéas Marques, é um jovem que esteve aqui alguns meses conosco, né? Vocês não vão ver ele aqui na ceia, porque ele está com os pais ali em Enéas Marques. O irmão Josué e a irmã Danusa, em Francisco Beltrão, irmão Josué, o que pregam ali em Dois Vizinhos, e também Beltrão, na nossa ausência. Irmão Vinícius Vieira, em São José dos Pinhais, irmão Sandro, em Veracruz do Oeste, irmão Gentil Guilherme, em Caieiras, irmão Daniel e família, em Campinas, irmã Creuzeli, Caroline, Maísa e Alessandro, em Indaiatuba, irmão Eliseu e família, em Sorocaba, irmão Eliamar Pereira, aquele que esteve na minha casa, pastor Eliamar, de Cabo Frio, ele tinha deixado uma saudação para a igreja, nós comunicamos aqui no culto passado, está nos acompanhando. Deus abençoe o irmão Iliamar. O irmão Elifas e a irmã Mônica, em Macaé, o irmão Ricardo e a irmã Esther, em Belo Horizonte, a irmã Daniele Rosa e Anita, em Belo Horizonte, a irmã Derzina, Gabriela e Tereza, em Belo Horizonte, a irmã Helenice e irmãs, em Sabará, Minas Gerais, irmão Valdir, em Brasília, Distrito Federal, irmão Raimundo Oliveira, Cidade Ocidental, em Goiás, irmã Karine Correia, em Goiânia, no Pernambuco, irmão Marcos, irmã Raquel e família, a família do pastor Maurício, ou Marcílio, melhor dizendo, Marcílio, lá no Pernambuco, né, em Paulista, ali Pernambuco. Deus abençoe vocês aí, família do pastor Marcílio. Irmão Marcos, Maia e família, em Recife, irmão Tiago, irmã Rosane, irmã Ada, em Novo Hamburgo, e algumas irmãs, por simplicidade, irmão não consegue comunicar, que estão ouvindo. Então não se preocupe, irmã, ou irmão, você que não consegue comunicar, ainda não está tão fácil. De toda maneira, o mais importante é que aquele que está aqui, Jesus, possa te ver onde você estiver e te abençoar. E com certeza Ele está te vendo, né? A irmã Lidiane, de Videiro, Santa Catarina, pede oração por sua filha, Laura, que está doente.
O irmão Vinícius Vieira, de São José dos Pinhais, pede oração por ele e por sua família. Vamos ficar em pé. O ensaio será amanhã, aqui na igreja, a partir das 9 horas. Falando em ensaio, nós tivemos uma reunião com os cooperadores ontem. Essa parte da música fica na responsabilidade do Eliezer Maia. Os ensaios, música, controlar quem canta. Nós estávamos conversando ontem, amanhã eu quero dar uma nota sobre esse assunto, sobre nossos cânticos especiais, né? Apenas a título de orientação. Então amanhã às 9 horas. Vamos levantar nossa mão e vamos orar por esses dois pedidos, pelo irmão Vinícius Vieira e sua família, e também pela filha da irmã Laura. Você pode colocar uma oração a favor dessas vidas. Senhor Jesus, nós não temos o poder da cura, mas aquilo que pode está em nós. O Senhor disse que colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que a irmã possa nesse instante, Senhor, que está me ouvindo, a irmã ali de Santa Catarina, a irmã Lidiane, que ela possa colocar nesse instante a mão sobre a sua filha aí, que é a promessa do Senhor Jesus, e que a sua filha seja curada, libertada em nome de Jesus Cristo, conforme a promessa da Bíblia Sagrada. Nós confiamos que essa verdade não passará sem que seja cumprido. Por isso nós cremos nessa vitória, em nome de Jesus. Também, Pai, lembramos do irmão Vinícius e sua família. Não sei quais são os pedidos e as necessidades, mas ele está pedindo por algo que lhe incomoda e por algo que ele precisa ser ajudado. Nós colocamos diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. A nossa oferta de hoje foi R$ 456,10. Deus abençoe todos os ofertantes. Volte em paz para os seus lares. Deus vos guarde. Até amanhã, às 16h30. Não é verdade? Porque das 16h30 às 17h é um momento de comunhão. Você está na igreja para ler sua Bíblia. Como eu falei no culto passado, um chega atrasado e outro sai adiantado. Mas amanhã vamos chegar mais cedo e não vamos sair também adiantado. Vamos esperar até o final do culto. Deus te guarde. Um abraço fraternal a todos vocês, em nome de Jesus. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Vocês da internet, nosso abraço fraternal. Deus te abençoe, em nome de Jesus.